Nossa conversa de hoje é sobre os movimentos dentro da religião de matriz africana. Minha gratidão a todos por mais essa quarta-feira juntos, aqui no canal Oyalaurê. Eu sou Yalorixá Oyalaurê. Que o Olodumare tenha nos abençoado a todos ao longo dessa semana, que tudo tenha transcorrido da melhor forma para todos nós. Nossa conversa de hoje é um bate-papo sobre toda essa situação que vem acontecendo de movimentos pró, movimentos contra a candomblé, a famigerada intolerância, que eu não gosto dessa expressão. Enfim, todo esse movimento que a gente tem visto aí, cercando a nossa religiosidade, não só o candomblé, como a umbanda, como a quimbanda, como o catimbó, enfim, de acordo o batuque, cada lugar do Brasil com a sua forma de expressar a religiosidade de matriz afro. O que a gente mais vê, na minha percepção, o que eu mais vejo são os movimentos, as manifestações, as caminhadas, e sou convidada para algumas, participo de alguns grupos, mas eu tenho algumas posições até um pouco difíceis de se falar, assim, das pessoas entenderem. A primeira situação eu tenho muito claro para mim que uma caminhada gera uma repercussão. Então, aqui no Rio, por exemplo, a caminhada do posto 1 ao posto 6 de Copacabana, isso vai gerar um movimento, isso vai gerar uma mídia que é muito favorável. As pessoas vão poder ouvir. Mas exatamente o que eu estou mudando? É sempre esse é um questionamento que eu sempre faço. Exatamente o que eu estou mudando andando do posto 1 ao posto 6 de Copacabana? Paramentada, vestida com os meus fios de conta. Isso é uma coisa que me faz pensar. Quando como aconteceu com a menina que sofreu uma agressão física, né? A gente foi para a rua, foi aqui próximo do lugar onde eu moro, e a gente foi para a rua e fizemos uma manifestação, uma caminhada daqui até lá, não sei o que, piririm, e eu me dei conta dessa questão. O que eu mudei? Eu saí da minha casa num domingo, botei a minha roupa branca, meu pano de cabeça, meu fio de conta. Isso me incomoda um pouco. Na verdade, o que eu busco é ações, o que eu procuro fazer é ter uma atitude que efetivamente modifique alguma coisa. Semana passada eu fui incluída em um grupo que está organizando a manifestação que vai acontecer em São Paulo contra a intolerância, contra a discriminação e tudo. E eu fiz essa colocação. Eu entendo que, na verdade, hoje nós colhemos o que nós plantamos ao longo de décadas. Desde que se entende como minimamente organizada a religião, a gente nunca deu valor a isso. A gente sempre foi uma manifestação de religiosidade de fundos, ou seja, no fundo da minha casa tem um terreiro, o meu terreiro, que eu recebo a minha entidade, ou então, como a própria mãe Regina, uma vez falando, minha filha, essa coisa de casa de santo é uma coisa relativamente moderna, nova. Antigamente se tirava Iaô na própria casa, afastava seus móveis,
Então, a gente nunca se preocupou com legislação. A gente sempre achou, e isso foi uma fala minha dentro do grupo, desse novo grupo, a gente sempre achou que a farofa que a gente bota na rua, que o orô que a gente faz aqui e ali para esse ou para aquela divindade, vai nos manter resguardados e isso me basta. E conforme, não que eu ache que isso não seja importante e que isso não baste, mas vivemos em um mundo de leis. Então, essas leis não estamos à parte delas. E se queremos que elas nos englobem, que elas nos alcancem, nós precisamos, no meu entendimento, fazer parte dessa sociedade normatizada por leis. Então, se eu tenho uma casa de santo, essa casa de santo precisa sim ser legalizada, ela precisa ter um estatuto, ela precisa ter ter dirigentes, ela precisa ter normas, precisa ter CNPJ, enfim. Certa vez, conversando em um outro grupo, a pessoa falou para mim, é um absurdo, porque eu fui tirar o alvará de funcionamento da minha casa e queriam até extintor de incêndio. Meu Deus, mas eu estou dentro de um contexto, eu não posso sair de um contexto legal. Então, há que se cumprir as normas do bombeiro, há que se cumprir as normas da prefeitura, há que se cumprir normas. Se eu quero que a lei me favoreça, eu tenho que dar minha etapa de favorecimento para a lei, ou melhor, cumprir minha obrigação. Mas eu percebo que a gente, como grupo religioso, e não falo do fulano, do beltrano ou do cicrano, eu falo como grupo, a gente tem essa coisa de que, eu sempre quero me dar bem, né? Eu sempre quero o melhor. Então eu vou continuar sendo um fundo de quintal, eu vou continuar, ou não sendo fundo de quintal, sendo uma estrutura, mas como se fosse uma casa comum. Mas na hora que cria-se uma lei que me desfavorece, que me agride, que me poda, aí eu vou falar em lei. Então, eu senti a necessidade de trazer isso, da gente conversar sobre isso e da gente repensar. Que se cada um que hoje está escutando, está pensando e tal, levar adiante esse pensamento, levar seu sacerdote, levar sua sacerdotisa, se colocar como eu tenho uma casa de santo, mas essa casa de santo não está legalizada, totalmente legalizada, não tem acesso para cadeirante, não tem a questão do cuidado das normas de incêndio. Quando a gente começa a se cuidar, aí sim a gente começa a ter voz. Eu achei importante trazer essa conversa para o canal. É um momento que também é importante para mim, isso está acontecendo comigo, porque eu estou legalizando a Casa de Oiá. A construção já começa, né? A gente já está nos primeiros momentos da construção, efetivamente. E eu estou buscando essa questão da legalização. E aí a gente tem outras dificuldades, como legalizar, onde legalizar, em que associação, em que confederação, enfim. A gente ainda é muito, como grupo religioso, a gente ainda é muito desorganizado. E a gente precisa entender que juntos somos mais fortes. É a fala desse grupo que se reúne para se manifestar em São Paulo. É a minha fala, sempre foi, desde o início. A gente precisa entender isso, que as nossas diferenças, elas vão existir sempre. A minha forma de culto, a forma de culto do meu irmão, a minha forma de dança, a forma de dança do meu irmão, a minha forma de vestimenta, enfim, isso vai acontecer sempre. A gente herda isso de uma situação tribal, que era a tribo A, a tribo B, a tribo C, falando a mesma língua, mas cultuando de forma diferente, mas entendendo de uma outra forma. Então, tá meio que no DNA espiritual nosso aí. Mas
a gente não pode fazer da nossa diferença a nossa fraqueza. E é isso que vem acontecendo. A gente não pode fazer da minha discordância do que o outro faz, muitas vezes. Não, eu discordo daquilo que o meu irmão faz. Mas ele faz na casa dele. O meu discordar significa que ele não vai fazer na minha. E ponto. Mas eu saí do portão da minha casa, ele saiu do portão da casa dele, somos ambos candomblecistas e precisamos defender o nosso direito de professarmos a nossa religião. As diferenças, as peculiaridades religiosas, a gente discute depois. É importante a gente se movimentar, é importante a gente se fazer presente, é importante a gente se fazer presente. É importante a gente defender a nossa religião, mas com atitude, com presença. Eu continuo não entendendo a manifestação pela manifestação, a caminhada pela caminhada. Precisamos ser políticos na vida. Precisamos entender a que espaço pertencemos, que espaço nos é pertinente, e dentro desse espaço, o que eu preciso lutar, pelo que eu preciso brigar. Não brigar por brigar, não. Isso para mim é perda de tempo. Vamos pensar sobre isso. Eu espero que essa nossa conversa de hoje seja uma alavanca para que esse assunto chegue às casas de vocês, para que vocês conversem com os irmãos e os irmãos conversem com os tios, com os pais, com os sobrinhos, com os primos, e assim a gente tentar se organizar. Vamos sim marcar mesas onde a gente se organize de uma forma melhor dentro dos estados, dentro das cidades. É uma confederação, é uma associação que responda, que tenha respaldo, onde a gente possa se embasar. Chega de fundo de quintal, isso não nos cabe mais. Se nós somos resistência, precisamos melhorar. Precisamos ser uma resistência mais firme, cada um de nós conhecedor dos nossos direitos e dos nossos deveres. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Quarta que vem, estamos aqui de novo para mais um encontro. Curtam, compartilhem, comentem os comentários, que eu percebo que as pessoas não comentam, assim, não sei se é um certo receio, mas o espaço é aberto. Eu tenho demorado para responder os vídeos, porque eu estou num momento de trabalho pesado, mas sempre que é possível eu vou respondendo. Eu tenho respondido até mensagens de vídeos antigos. Agradeço o carinho de vocês sempre, sempre, sempre. Que o Lodomário nos abençoe e até quarta que vem. Beijo!